Aleluia. Eu estava pesquisando esses dias, não intencionalmente, mas acabou chegando essa história para mim, que aconteceu aqui no Brasil em 2016, nas Olimpíadas. Um negócio muito interessante. Tinha uma corredora das Bahamas, chamada Shauna Miller. E ela deu uma série de entrevistas e depoimentos, dizendo que... Muito obrigado, minha filha. Ela queria, de toda forma, vencer os 400 metros rasos na Olimpíada de 2016. E ela treinou muito para isso, e ela se dedicou muito para isso, e ela estava pronta para vencer. E no mesmo dia, uma outra atleta, Helison Fênix, disse: eu quero bater um recorde de ganhar a minha 4ª medalha nos 400 metros rasos da Olimpíada do Rio 2016. Quando eu comecei a ler, não sabia o fim da história ainda, eu já comecei a me inclinar para outra que nunca tinha ganhado uma medalha, né? E eu, nossa, como é que vai ser o fim dessa história? E aí, elas foram para a corrida dos 400 metros rasos. E durante 300 metros, a Shauna Miller esteve na frente. Nos últimos 100 metros da corrida, a Helison Fênix ficou paralela com ela e começou a ultrapassar. E aqueles últimos 100 metros foram de intensa disputa das duas. E uma do lado da outra, e quando chegou perto da faixa do fim da corrida, Shauna Miller toma um escorregão. E quando ela tomou o escorregão, ela se lançou na frente, como aqueles peixinhos dos jogadores de vôlei. Tem até a imagem aí, coloquem aí para mim, fazendo favor. Tem a foto dela aí. Ela tomou aquele escorregão e se jogou como naquele peixinho dos jogadores de vôlei. Caiu para frente. E os juízes aceitaram, porque viram que foi digno o escorregão, o tropeção que ela tomou nos últimos segundos da corrida. E por causa desse tropeção, ela ganhou a corrida com 7 milésimos de segundo de diferença da Helison Fênix. Gente, 7 milésimos é um negócio que não dá nem para a gente simular. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. E ela ganhou a corrida por isso. Pensando nisso, vendo essa situação, eu achei muito interessante, porque ela caiu para frente. E ela soube usar a sua adversidade como ponto a favor dela. Na disputa que ela estava, podemos dizer também na guerra que ela estava enfrentando. Ela queria ganhar sua medalha. E por isso, ela pendurou uma medalha de ouro no pescoço, não uma de prata. Ela ganhou por uma queda. E essa experiência deu título para a nossa mensagem de hoje: cair para frente. Eu gostaria muito que você anotasse aí no bloco de notas do seu celular, ou em alguma anotação que você puder fazer, essa frase: as quedas dramáticas podem resultar em vitórias extraordinárias. Vou repetir para você. As quedas dramáticas podem resultar em vitórias extraordinárias. Como eu queria que alguém tivesse me ensinado isso antes. Mas graças a Deus que na caminhada eu pude aprender isso, entender e vivenciar essa verdade. Demorou um pouquinho, mas eu pude entender isso. E essa frase foi muito dita pelos comentaristas esportivos naquela época de 2016. Se você quiser ver essa história na íntegra, está lá no site da ESPN, lá no Google, ESPN, joga lá, 2016, 400 metros rasos, você vai ver a história na íntegra lá, cheia de detalhes, e comparações e tudo. E essa frase, os comentaristas esportivos começaram a dizer.
Por quê? E o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Nós, como cristãos, como pessoas que caminham com Deus, tudo que nós queremos evitar na nossa vida são quedas. Nós queremos não cair, nós queremos não tropeçar. Mas nós precisamos aprender algo em Deus. Deus não despreza nada, inclusive as nossas quedas. Ele tem como usar isso para nos projetar a vitórias extraordinárias, para nos projetar em quedas dramáticas, para nos projetar em uma vivência aonde vamos perder o controle, mas seremos controlados por Ele. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode deixar na tela. Você sabe disso? Quem sabe disso? Diga amém. Amém. Você acredita nisso? Amém? Amém? Então aí já começa o discernimento para entender que Deus pode te fazer cair para frente. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para todos, sim ou não? Todas as coisas cooperam para todos, sim ou não? Eu falo e já ajudo. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus é a chave. Preste atenção nisso. É o ponto de convergência para que tudo na sua vida coopere para o seu bem. Tudo. Vitórias e fracassos. Alegrias e tristezas. Alívios e dores. Perdas e vitórias. Tudo. Como eu disse, Deus não despreza, nem desperdiça nada. Então, você vem vivendo. Acontecendo um monte de coisa ruim na sua vida, você não ama a Deus, não tem relacionamento com Deus, então o ruim é só ruim. O ruim não contribui para nada, só piora. Mas quando você aceita Cristo como seu Salvador, quem tem Cristo como seu Salvador? Que levante a mão. Quando você tem Cristo como Salvador da sua vida, e você passa a amá-lo, tudo que te fazia mal para trás, é alinhado em um propósito que vai te fazer bem para frente. Então você está aqui, o seu passado trágico, te levando a acúmulos de dores, sobrecargas, tristezas, fazendo você um resultado das suas experiências, e como todo ser humano, das ruins principalmente, porque vocês já perceberam a facilidade que a gente tem de lembrar da tragédia, e a facilidade que a gente tem de esquecer das coisas boas? Já perceberam isso? Parece que nós somos uma esponja de tragédia. A gente lembra da tragédia que a gente viveu há 10 anos atrás, mas a gente não lembra de uma vitória que a gente teve semana passada. Sabe o que é isso? É fruto do pecado, que faz o nosso psicológico um refém da dor. Mas o fruto da vida de Cristo é transformar o mal, a maldição, em bênção. Então eu amo ao Senhor. Pronto. Foi só para chamar essa atenção, tá? Tudo agora vai dar certo. Até as minhas tragédias vão contribuir para o que está dando certo. E lembre-se, o dar certo não é um momento isolado, é um projeto em curso. Porque às vezes o momento isolado pode estar dando muito errado, mas o projeto que ele está fluindo vai te levar para um lugar muito e plenamente correto. Então, assim é a bênção e assim é a provisão de Deus em nossas vidas. Ele está nos conduzindo, Ele está nos guiando e Ele está nos direcionando. Então todas as coisas começam a contribuir verdadeiramente para o meu bem. Eu tive uma experiência na minha vida, há alguns anos atrás, que foi muito
forte para que eu pudesse estar onde estou e ser quem eu sou na obra e no reino de Deus. E foi através de um tropeção. Não foi eu que tomei aquele tropeção, mas foi a minha, que é uma só carne comigo. Eu morava em BH e vim passar férias aqui em Vila Velha. E naqueles dias, passando férias por aqui, a Dani estava andando numa rua ali em Itapuã e tomou um tropeção. E caiu. E quando ela caiu, uma pessoa a ajudou. E aquela pessoa que a ajudou era um homem de Deus cheio do Espírito Santo. E naquele momento foi usado pelo Espírito Santo para entregar uma palavra de Deus para ela que dizia: Deus manda dizer para você, para o seu marido, que vocês larguem tudo em Belo Horizonte e venham viver nesse lugar. Claro que toda profecia, ela faz parte de um contexto. A profecia, quando Deus te dá uma profecia, algo revelado assim, não é uma novidade que nunca se moveu no seu espírito. Ainda que você não tenha conseguido racionalizar, mas o Espírito já começa a te mover em uma direção e as profecias vêm confirmando aquilo. Porque profecia não é adivinhação. Profecia é a revelação de um projeto de Deus. Então Deus já vinha movendo na nossa vida algumas coisas muito fortes em direção de que Ele nos queria em uma dedicação exclusiva para a obra dEle. Eu já era pastor naquela época, há 6, 7 anos, mas eu não trabalhava tempo integral na obra, tinha outros negócios, trabalhava com outras coisas, e aquela dedicação tempo integral estava ficando para frente, porque a vida era muito corrida. Na época eu desenvolvi em paralelo 3 projetos que me exigiam uma presença mensal em 3 estados. Então eu tinha que ir num estado, ir em outro estado, estar onde eu morava, e aí a correria era muito grande. E assim a gente estava, mas a chama do coração ainda era muito acesa, muito viva em relação à obra de Deus. E aquela queda despertou uma palavra. E quando aquela palavra veio, caiu no meu coração, eu fui orar, eu fui clamar, eu fui perguntar ao Senhor, e Deus confirmou no meu coração tudo isso. Sim, é para que você venha para cá. Um tropeção. Eu comecei a me organizar para me mudar para o Espírito Santo, de Belo Horizonte para cá. As meninas eram muito pequenas, e nós começamos a nos mover para mudar para cá. E a primeira coisa que eu pensei foi na provisão. Vou me organizar, né? Os projetos que eu desenvolvo, as coisas, vou fazer o que eu faço de Belo Horizonte em Vila Velha. Repita comigo uma coisa: quedas inesperadas despertam destinos extraordinários. Sabe, não precisa repetir agora, sabe o que é o extraordinário? É o que não é ordinário. O ordinário é o que a gente controla. O extraordinário é o que sai totalmente do nosso controle. Vim para cá. Organizei os projetos, falei com meus clientes, estou mudando para Vila Velha. Cara, não importa onde você mora, você conduzindo as coisas, a gente vai tocando. Consegui um emprego aqui, em Vitória, de um amigo que era cliente. E vim trabalhar, vim estar aqui no estado. E comecei a desenvolver. E de repente as coisas começaram a dar errado. E as coisas começaram a dar errado. E eu, que era aquele cara dinâmico, descolado no meio de negócio que eu fazia, cheio de expertise, não embolava com nada, tinha todas as respostas, comecei a parecer que eu estava desaprendendo as coisas. E eu trabalhava no ramo editorial, e naquele ano, 2010, estava passando, o ramo editorial estava passando por uma virada de ciclo, onde o digital estava invadindo muito. Hoje quase não se vende livro, né? Naquela época vendia-se muito. Hoje está tudo no Google, não é verdade? Digita música, quem compra CD aí?
Essa geração nem sabe o que é CD, né, gente? Mas estava passando aquela virada. E eu vinha desse ramo. E aí a empresa que me contratou meio como que um Leônidas dos 300, para tentar salvar os negócios. Esqueci, do Rodrigo Santoro, como é que é o nome dele no filme? Me ajude. O Xerxes. E essa foi, entrei na empresa. Só que eu não sabia lidar com digital. O negócio do livro no digital, eu comecei a me perder e fui. E a canoa furou. E eu não fiquei na empresa. Mas nesse caminho, os 2 negócios que eu fazia, fora a empresa que eu trabalhava, eu perdi os contratos. Resumindo, eu me vi morando aqui, com um apartamento recém-comprado, onde eu tinha investido todas as minhas economias, e agora sem emprego. Eu quase pirei. Com 2 crianças pequenas, 5 e 3. Eu falei, meu Deus. Nesse momento, eu estava no chão, eu estava na lona, eu tinha batido no fundo. Eu não estava feliz com Deus. Eu não estava entendendo nada. Eu falava, o Senhor me tirou tudo. Eu estava tranquilo. Eu estava conduzindo as coisas. Eu estava a plenos pulmões, voando alto, as coisas dando certo. E de repente um tropeção e eu caio. Tropeção dela, mas quem caiu foi eu. Caímos junto. Como é que é isso, Deus? Como é que funciona isso? Aquilo me deixou mal. Mas foi aquela queda que foi me canalizando para o que Deus queria para a minha vida. De alguma forma, Deus usou aquele tropeço para me fazer cair para frente. Eu tenho certeza que hoje tem pessoas aqui que, se não fosse uma falência financeira, uma dor, uma decepção, uma angústia, uma enfermidade, uma crise, um conflito existencial, que, se não fosse uma coisa dessa, não estaria aqui. Mas porque você passou por alguma experiência frustrante que te fez tocar na lona, você está aqui. E sabe por que você está aqui? Porque você ama o Senhor. Então, quando nós amamos o Senhor, nós começamos a entender que Ele está conduzindo a nossa vida e usando as nossas quedas para nos projetar, desatando em nossas vidas destinos que não seriam desatados se nós não tivéssemos caído. Não tenho medo de errar. Se não fosse aquela queda, aquele tropeção, aquela situação que naqueles anos foi dolorosa e terrível, eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. Talvez eu estivesse dirigindo alguma empresa, talvez eu estivesse sendo CEO de alguma corporação, talvez eu não estivesse nem no Brasil. Mas porque eu caí, toquei na lona e perdi, tive que passar pelo vale da sombra da morte, eu entendi o que era o plano de Deus para a minha vida. Mas a chave é amar ao Senhor, porque se não amamos o Senhor, não entendemos. E hoje, olhando para trás, eu não tenho medo de dizer para vocês, cairia, perderia, sofreria de novo, para estar no lugar onde eu estou. Porque o lugar onde eu estou, eu tenho certeza, que é o lugar onde eu fui projetado para estar. Já veio na configuração original de fábrica desse garotinho jovem de 44 anos que vos fala. Você vai ser pastor de vidas. Você vai cuidar, você vai ser apóstolo, você vai cuidar de igreja. É isso que eu tenho para você. Mas o meu plano A estava me tirando do foco de Deus. Às vezes a gente cai, a gente perde, a gente tropeça, e a gente vira para Deus e fala assim, Deus, eu não estou entendendo, a minha vida está no plano B,
Eu queria aquela faculdade, eu queria aquela empresa, eu queria aquele casamento, eu queria aquilo, eu queria aquele ministério, eu queria aquilo, eu queria aquela cidade, eu queria aquele estado, eu queria aquela nação. Mas eu estou aqui, eu estou vivendo o plano B. Aí Deus vira para você e fala assim: não, o seu plano era o A, mas eu estava no B, por isso eu te fiz cair do A, para você chegar no B, aonde eu estou. Estar com Deus é melhor do que estar na nossa realização pessoal, porque estar com Deus é a nossa realização eterna. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Dispõe o seu coração para o Senhor e Ele vai te esclarecer, te orientar e trazer para a sua vida a clareza do propósito. Ouvimos tanto hoje em dia falar de propósito. A inteligência emocional, a indústria da inteligência emocional está aí com 1 milhão de cursos, com homens e mulheres extremamente inteligentes falando a mesma coisa. Descubra o propósito da sua vida. Só que eles esquecem de um pequeno detalhe: o que realiza o ser humano não é só o psicológico, é sobretudo o espiritual. E o nosso verdadeiro propósito está guardado em Cristo. E para nós descobrirmos o nosso verdadeiro propósito em Cristo, nós temos que quebrar o nosso propósito pessoal, orgulhoso, soberbo e humano, para que o que é de Cristo viva em nós. Entenda uma coisa: Deus está mais interessado que você tropece com Ele do que você esteja seguro nos seus próprios caminhos. Porque quando você tropeça com Ele, quem te segura é Ele. Quando você está seguro nos seus próprios caminhos, é arriscado você falar: Jesus, dá licença, deixa que eu resolvo. Jesus, eu quero assim. Jesus, eu quero isso. Eu quero decidir dessa forma, eu quero viver desse jeito, eu quero fazer isso. Mas quando você tropeça com Ele, Ele te sustenta. Mas a tradição cristã nos ensinou algo incorreto: termos um problema com os nossos tropeços. Nós não gostamos de tropeçar, nós queremos estar de pé o tempo todo, nós queremos acertar o tempo todo. E quando nós tropeçamos, a primeira coisa que nós fazemos é querer esconder o nosso tropeço, é querer esconder o nosso erro. Lembre-se, eu estou falando para pessoas que amam ao Senhor, amém? A base é amar ao Senhor, amém? Então, se eu amo ao Senhor, em primeiro lugar, os meus erros não serão uma matemática de pontos para me aproximar ou me afastar de Deus. Os meus erros serão guerras que eu lutarei todos os dias sem me deixar prender a eles, porque eu amo o Senhor em primeiro lugar. E o que a tradição cristã nos ensinou? Que o nosso relacionamento com Deus meio que parece o relacionamento do motorista com a habilitação e a Polícia Rodoviária Federal. Quando você comete uma infração, perde pontos. Quando você bate o carro, aumenta o valor do seguro. Então, quanto menos você erra, mais benefícios você tem. Quanto mais você erra, menos benefícios você tem. E assim vamos nos relacionando com Deus. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha uma imagem mental quando eu ia orar. Graças a Deus fui criado na igreja, e sempre aprendendo. E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi orar. Então eu ia orar, eu imaginava: quantos pecados eu cometi hoje? Gente, eu imaginava desse jeito: Jesus aqui, um pecado, eu aqui. Jesus aqui, outro pecado, eu aqui. Jesus aqui, outro pecado, eu aqui. Quanto mais eu pecava, mais longe de Jesus eu estava. Aí eu pedia perdão na minha oração. Aí eu chegava pertinho de Jesus. Aí no outro dia eu ia orar. Aí eu pensava: e que distância que eu estou de Jesus hoje? Coisa de criança. Mas isso está no subconsciente da religião. A religião ensina ao ser humano que ele é um ser humano com uma experiência espiritual. O relacionamento com Jesus ensina para o ser humano
que ele é um ser espiritual com uma experiência humana. E como um ser espiritual, eu sou filho de Deus. Aconteça o que acontecer. Eu tenho 2 filhas. Elas podem viver a experiência que for. Elas não vão deixar de ser minhas filhas. Você tem filhos? Se o seu filho errar, você fala com ele a partir de hoje, você não é mais meu filho? Ou ele continua sendo seu filho mesmo errando? Você vai orientar, você vai corrigir, você vai falar para o bem dele. Você não quer que ele erre. Mas errado ou certo, ele continua sendo seu filho. É ou não é? Sabe qual é a diferença da religião para o cristianismo? Que a religião tem um ídolo, tenha ele o nome que tiver. Infelizmente, em muitos lugares, até Jesus Cristo. Mas o cristianismo, um pai com muitos filhos. Essa foi a inversão incutida no psicológico social, aonde aprendemos que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de pontos. E o ensinamento de Deus para nós é que o nosso relacionamento com Ele não é um relacionamento de uma matemática de pontos, mas é um relacionamento de um pai com seus filhos. Eu não estou dizendo isso para que você fique confortável com os seus pecados. Eu não estou dizendo isso para que você diga, não tem mais problemas. Eu posso pecar, eu posso errar, eu posso fazer o que quiser, Deus é meu pai. Não! Porque existe uma palavra de fim. E a palavra de fim só entra no céu aquele que tiver aprovado pela vida na terra. Mas essa vida na terra, eu só serei aprovado se eu tiver em primeiro lugar o amor de Deus no meu coração. Essa vida na terra, eu só serei aprovado se as minhas renúncias aos meus erros não forem o medo dos prejuízos, mas as renúncias aos meus erros forem a pauta do meu amor por Cristo. Então eu não deixo de pecar por medo de ir para o inferno. Eu deixo de pecar porque eu quero estar junto de Cristo, indo para o céu. Porque quando eu deixo de pecar por medo de ir para o inferno, o Senhor da relação mudou. Ele passou a ser Satanás. E eu imagino que o diabo, sem vergonha do jeito que ele é, ele fica falando, olha lá Jesus, ó, não está pecando não, mas não é porque te ama, é porque tem medo de mim. Entende isso? Então aonde eu resolvo isso? Aqui dentro. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu não tenho medo nenhum de ir para o inferno. Eu não vou fazer esse pecado, porque eu não quero te decepcionar. Vê como é que muda? E aí, quando os tropeços chegam na minha vida, eu não tenho crises de autoacusação, eu não tenho crises de remorso, eu não tenho crises de opressão e nem sofro as acusações do diabo. Quando eu erro no que tange a pecado, eu bato meu joelho no chão e falo, Senhor, eu pequei e fiz isso, me perdoa, porque eu te amo. E o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E quando o diabo vier me acusar, eu falo com ele, ei, eu sou filho dele. Sai. Afasta-te. Eu estou passando rumo ao propósito que ele tem para a minha vida. Sabe o que isso faz comigo e com você? Tira o volante das nossas mãos. Nos faz entender que sozinhos nós não temos nenhuma capacidade de acertar os alvos da nossa vida espiritual. Que sozinhos o máximo que nós vamos conseguir é errar. Por isso que muita gente se decepciona com os líderes, com os pastores, com as pessoas que estão pregando, que estão orando, que estão conduzindo, quando erram. Dizem, lá, o cara é pastor, mas errou. Sabe por quê? A gente constrói com muita facilidade altares de idolatria. O cara é pastor, ele é um semi-anjo, ele não peca não. Acha que nem solta pum. Solta. Peca. Erra. Fala alto, perde o controle, depende de Deus. Por isso que o nosso grau dentro da instituição religiosa não diz quem nós somos na presença de Deus.
O que diz quem nós somos na presença de Deus é o amor que nós temos por Ele e a prática que nós fazemos isso. Em última análise, você pode estar vivendo no céu ou você pode estar vivendo no inferno. Depende do nível do seu amor por Cristo aí no seu coração. E quando nós entendemos tudo isso, nós resolvemos muitos conflitos interiores e nós começamos a valorizar os tropeções que nós temos na nossa vida. Nós resolvemos esse problema de pecado dentro de nós e nós entendemos que é possível viver a santidade de Deus todos os dias. Romanos capítulo 7, versículo 19 a 24. Olha o que o homem que em volume de texto foi o que mais escreveu no Novo Testamento diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, que em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que eu quero não faço, o que eu não quero esse faço. Na minha mente sou escravo da lei, mas no meu corpo sou escravo da carne. Olha o conflito que Paulo está esboçando, está abrindo, mas ele termina dizendo: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe a única forma de você vencer o pecado? Dependendo de Deus. Sabe a única forma de você vencer os impulsos da sua carne? Deixando que Cristo viva em você, mais do que você vive em Cristo. Só que nós queremos viver, impor em Cristo, escrever e dizer: Cristo, assina aqui esse contrato, Cristo faz dessa forma. Já percebeu como são as nossas orações? Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, faz dessa forma, Senhor. Depois que a gente dá uma lista, a gente fala uma frasezinha no final: que em tudo seja feito conforme a sua vontade. Será que isso é verdade? A verdade é: Cristo, qual é a sua vontade para mim? Estou disposto. E aí você descobre que Ele tem a capacidade de pegar na sua mão, te levar a andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. E aí você descobre que na guerra entre o dispositivo e o livro, é possível o livro vencer. Quantas vezes lendo a Bíblia já tocou a notificação do celular e você saiu e de um aplicativo para outro você esqueceu da Bíblia? Mas em Cristo a notificação pode gritar, você fica concentrado no relacionamento com Jesus. Sabe por quê? O que te atrai não é o entretenimento,
é a essência da vida com Deus. E aí, queridos, nós começamos a viver no Espírito e descobrimos que é possível viver fora do pecado, e que essa vida fora do pecado não é mérito nosso. Essa vida fora do pecado é mérito de Cristo em nós. A nossa carne continua gritando pela mentira, pela prostituição, pelo engano, pelas coisas fáceis, ela continua gritando, mas dentro de nós nasce um grito mais alto do que o grito da carne: quero agradar Jesus. Silencia, porque eu estou passando. Se você está entendendo isso, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí esse problema matemático é resolvido. E quando eu vou orar, eu começo a perceber que eu consegui passar o meu dia sem sair do foco da presença de Deus. Que passaram diante de mim todas as tentações, que foram jogados na minha mente todos os pensamentos das trevas, mas eu renunciei a todos, porque eu preferi os pensamentos de Cristo. Não queira converter sua carne, converta o seu espírito. As atitudes da sua carne serão consequência disso. Então eu acho o ponto de equilíbrio para viver os tropeços, e em cada um deles ser sempre projetado para frente. Quanto eu amo a Deus? Essa é a pergunta correta a se fazer. Mateus capítulo 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Um fariseu perguntou para Jesus. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. De todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. 28. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Feche seus olhos um minuto. Responda para você: quanto você ama a Deus? Pense. Com muita sinceridade. Quanto eu amo a Deus? E agora essa pergunta crescente: o que sou capaz de abrir mão para provar a Deus o meu amor por Ele? Não se disperse. Não permita que sua mente saia daqui. Pode abrir seus olhos. Eu sei que deu só para iniciar uma linha de raciocínio, mas conexões neurais já foram feitas no seu cérebro, e essa pauta já está dentro da sua alma. Esse é o nível correto de relacionamento com Deus. Às vezes a gente ama a Deus como um ajudante, gente. Quando Ele não faz para a gente do jeito que a gente quer, não precisa mais. Às vezes a gente ama a Deus como um namorado, uma namorada. Às vezes a gente ama a Deus como um filho obediente, ou como um pai que nos agrada. Mas quando nos decepciona, quando nos deixa perder, quando nos deixa bater na lona, a gente não quer mais Ele. E aí quando a coisa aperta, a gente reconhece que talvez o diabo possa estar entrando por algumas brechas e me arrebentando. Então eu preciso corrigir as coisas para o diabo sair. Esse é o raciocínio errado. O raciocínio certo: amarás o Senhor seu Deus de todo o teu entendimento. E quando a gente ama com Deus de tudo, a gente dá tudo
tudo que Ele nos pede. Quando a minha ficha caiu, que não adiantava eu fazer mais nada para voltar para a minha BH, que não adiantava eu fazer mais nada para tentar corrigir a minha vida financeira, que não adiantava eu fazer mais nada para tocar os projetos do jeito que eu queria, eu disse: tá bom, Jesus, entendi, vou pular, me segura. Eu estava no alto do Morro do Moreno, orando, me veio uma leveza tão grande no coração, e sabe o que tinha acontecido aquele dia? Eu tinha perdido 80 mil reais, porque eu comprei um apartamento, juntei todas as minhas economias, e fui pagar. Só que o plano do financiamento que eu fiz, foi aqueles que os juros, quando vem sobre juros e dá alguma variação no mercado, a prestação de 1.500 vai para 4.000, e eu estava desempregado, mas eu já tinha pago 80 mil. Eu estava orando para que o milagre acontecesse. O milagre não aconteceu, e eu tive que ir na construtora assinar o contrato de devolução. Tchau, oitentinha. 12 anos atrás, 80 valia mais do que vale hoje. E eu estava lá orando, Senhor, e a ficha caiu. Cara, eu não te quero morando naquele endereço. Algumas mudanças ainda aconteceram na sua vida. Eu te preciso solto, eu te preciso livre, eu te preciso disponível. Vem, eu não vou te deixar sem lugar para morar. Compro ou alugado, você vai morar bem, porque é eu que cuido da sua vida. Eu entendi, e eu falei: Jesus, eu posso voar, eu estou leve, eu me entrego para o Senhor. Eu te amo, mesmo perdendo o que eu não queria perder. Você já viu gente de fé quando bate na lona? Eles não impõem para Deus. Eles dizem: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. São pessoas que não se pautam por erros e acertos. São pessoas que amam e são capazes de entregar tudo que Deus pede. Nessa caminhada, eu já vi ministérios nascerem na beira de sepulturas. Quando nós aprendemos a sermos direcionados por Deus, as nossas quedas se transformam em trampolins. A gente cai para frente, para cima. Desperta de dentro de nós, no fundo dos nossos poços, uma força que nós não descobriríamos se não tivéssemos chegado ali. Como diz aqui João 16:21, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter nascido um ser humano ao mundo. Imagine-se lá na sala de parto, a mulher com 9 meses, toda a dilatação pronta, virasse e falasse assim: não nasce não, está doendo demais, fica aqui dentro mais 9 meses. Seria legal, mães? Quando chega a hora do parto, o que tem que acontecer? A criança tem que sair, porque depois da dor vem o alívio. E o parto normal é melhor ainda, porque as parturientes de parto normal, 3 dias depois, estão andando para todo lado, não é? A dor não tem anestesia, sei lá se tem, ou como que é, mas eu sei que é pior. A de cesárea passa um período grandão para curar aqueles pontos. O ápice da dor libera nascimentos que não existiriam se nós não atravessássemos a dor. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei tudo que você está passando, mas talvez você esteja agora no fundo do poço, passando a maior dor da sua vida,
que você fez tudo para não passar. A pergunta é: você ama a Deus? A resposta é sim. A consequência é: descansa nele. Algo novo está saindo à luz, que você ainda não conhece. Não se desespere, você não vai morrer aí. Se você está recebendo, aplauda o Senhor. Deus está cuidando de você. Deus está conduzindo o seu dia a dia. Deus está conduzindo os seus passos. Ele quer se relacionar com você como um pai e seu filho. Saia desse jogo matemático de méritos e deméritos. Ame a Deus. E quando você reconhecer que o seu nível de amor está baixo: não, Deus, eu não te amo acima de todas as coisas. Eu preciso te amar mais. Como eu te amo mais? Ele vai te falar: me entrega isso. Me entrega a sua razão. Me entrega seu direito. Me entrega a sua expectativa. Me entrega a sua motivação. Me entrega a cidade onde você mora. Me entrega a sua profissão. Me entrega o seu ministério. Me entrega, me entrega, me entrega. E você vai entregando, você vai entregando, você vai entregando. E você vai descobrindo nesse processo que Ele vai fazendo você crescer em força. Senhor, mas como viver nesse mundo cheio de perigos, cheio de tribulações, opressões por todos os lados? Salmo 91, 11 a 16. Porque aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. O tropeço que te faz retroceder, Deus se comprometeu a te livrar, se você ama Ele. Quantos estão entendendo? Digam amém. Mas se você está se sentindo tropeçando, é porque a sua percepção está errada. Se você ama a Deus e entregou a sua vida a Ele, você não está tropeçando, você está sendo projetado para um novo destino. Só os fortes em Deus entenderão isso. Só aqueles que saem do nível da razão e entram no nível do Espírito entenderão isso. A vida que Deus tem para você é uma vida sem referência humana. Literalmente é o que eu estou falando. Isaías 54, 9. Não, não é esse não. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meninos vão achar ali e vão colocar. Raciocina comigo. Quem pode medir a altura do céu? Quem pode medir a altura do céu? Qual é o limite do céu? Onde é o fim? Onde é o portão que abre e você entra e vê Deus? Nós cremos que Deus está em cima, amém? Essa é a referência. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Isso, obrigado. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Vai. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Quem pode medir os céus? Quem pode medir o tamanho do projeto de Deus para a sua vida? Então, quando nós nos relacionamos com Deus nessa proposta de amá-lo acima de todas as coisas, nessa proposta de amar o nosso próximo como a nós mesmos, nessa proposta de essência do verdadeiro cristianismo, não vai dar para viver uma vida ordinária, tem que ser extraordinária. Suas finanças não vão custear os projetos que Deus tem para você. Sua saúde vai achar que não vai conseguir alcançar o que Deus tem para você. Você vai olhar sempre e vai dizer: é grande demais, é maior do que eu não posso. Mas essa é a hora de experimentar o gostinho maravilhoso do sobrenatural de Deus. E de falar: eu não vivo conforme a minha capacidade, mas eu vivo conforme a capacidade de Deus em mim. Como você faz isso? Não sei, Ele faz através de mim. Como você chegou aí? Não cheguei, Ele me trouxe aqui. E assim se constrói os verdadeiros humildes, como Paulo, o que mais escreveu textos no Novo Testamento, ter a honestidade de dizer: miserável homem que sou, mas eu não ando segundo a lei da carne, eu ando segundo a lei do Espírito. A glória que está em mim é a glória de Deus. A vida que vivo é a vida de Deus. Para Deus nada é impossível. Uma vez estávamos fazendo um evento em São Paulo, e eu andava com um homem de Deus que me ensinou muito. E fomos numa reunião na prefeitura, na subprefeitura da regional da Zona Norte. E o subprefeito daquela região não queria liberar uma avenida para fazermos o evento, que já estava marcado, publicidade toda paga. E na reunião ele falou: o evento não vai acontecer. Levantou da mesa e saiu. O chefe de gabinete ficou assim. Aí aquele homem de Deus virou para o chefe de gabinete e falou assim: ele falou que não vai acontecer, mas Deus falou que vai. Deus reverte tudo. E saiu. Aí ficou eu e o chefe de gabinete. Ele virou para mim e falou assim: mas esse seu amigo é muito orgulhoso. O subprefeito falou que não vai acontecer, ele falou que Deus reverte. Quem reverte a ordem do homem? Eu falei: isso não é orgulho, isso é fé. Saímos daquela reunião. 15 dias depois, o evento aconteceu, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu me lembro, nós chegamos no escritório e fomos orar. Enquanto orávamos, o telefone tocou. Era uma pessoa de uma patente política maior do que o subprefeito, e falou: fique tranquilo, o evento vai acontecer. Numa segunda reunião, o subprefeito não estava. Deu a ordem ao chefe de gabinete, que chegou com o documento assinado: pode fazer o evento. Sabe o que isso me ensina? Que quando Deus quer, nada impede. Se não está acontecendo, desespera não, é porque Ele está te jogando para frente, é porque Ele está te impulsionando, Ele está te direcionando a um novo nível. Não queira ter controle da sua vida, não queira controlar o seu amanhã, não se desespere. Ele dará ordem aos seus anjos para te livrar das tragédias e dos retrocessos. A sua perda de controle é que você está sendo levado a um nível que você nunca vai conseguir mensurar. A referência é irreferenciável. Só Deus pensa em coisas assim. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Você ama Deus? Amém? Você não caiu. Você foi projetado, está sendo projetada para frente. Eu disse que eu já vi ministérios que nasceram na beira de sepulturas. Isso é literal, isso não é ilustrativo. Temos um casal aqui na igreja, Pastor Everton
pastora Lorena. Quem conhece eles? Não estão aqui hoje. Líder dos diáconos. Pastores. Sabe onde nasceu o ministério deles? Na beira de uma sepultura. Era um dia da semana comum. Eu recebi uma ligação de uma amiga, irmã, dizendo: amigo, morreu o filho de uma amiga aqui do trabalho. Será que você pode fazer o velório? Eu disse: que dor. Interessante que quando se perde pai ou mãe, fica órfão, né? Se perde marido ou esposa, fica viúvo ou viúva, não é? E quando se perde filho? A coisa é tão ruim que nem nome tem. Entende? Nem nome tem. E eu fui. Chegando lá, eu percebi a situação. Atípica. Aquela criança nasceu muito doente. E os seus pais passaram a morar no hospital por quase 3 anos. Everton e a Lorena. Não tinha solução para aquela síndrome. E como aquela criança era amada. Então eu vi que não era só um caso de um sepultamento. Era um caso de um dos vales mais profundos na vida que eu já tinha visto em um casal de jovens. Fomos para o cemitério. E ali se montou uma tenda. E ali eu dei uma palavra rápida de 5 minutos. Eu falei: quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Eles foram os primeiros que estenderam as suas mãos. E diante do caixãozinho do Luca, receberam a oração. Eu disse: essa criança cumpriu o propósito dela. Trouxe a chave do céu que abriu o coração dos seus pais para Cristo. E aquela criança foi enterrada. Eles não pararam por aí. Eles começaram a perseverar na igreja. O pastor Everton leu a Bíblia em 3 meses. Toda. Largou a bebida. Largou o álcool. Largou as festas. Era um dos forrozeiros mais conhecidos de Cariacica. Mudou. Lorena mudou radicalmente de vida. E começaram a caminhar. E já se vão 9 anos. Recentemente eu tinha passado pelo meu processo. E aqui estamos hoje. E há um ano e meio atrás, eles foram consagrados a pastores. Tem testemunha nessa casa. Trabalham com muitos de vocês. Onde nasceu o ministério? Na beira da sepultura. Se eles não tivessem perdido o filho, será que eles estariam na obra de Deus? Uma mãe que perde um filho, como a Lorena perdeu, eu já vi muitos, por muito menos, dizerem: nunca mais quero ter filho. Mas ela não encarou só uma gravidez, ela encarou que deram certo mais 2, porque no meio do processo ainda tiveram outras perdas. Mas a gente tem aí a líder da bagunça, a Liz, e a dançarina Luna, que vieram depois que perderam seu filho. Me lembro que na gravidez da Luna, a interrogação que ficava: será que a síndrome vai atacar de novo? Porque é congênito, não sabia. Mas quando tocamos o fundo, o solo, e caímos para frente, nós não temos medo de tentar de novo. Porque depois da queda para frente, nós nos levantamos mais fortes que antes. Cair para frente é o que Deus tem para você, se você o ama.
Descanse o seu coração no Senhor. Não importa pelo que você está passando. A pergunta é: você ama a Deus? Se a resposta é sim, Ele está conduzindo você. Se a resposta é: não sei, tenho dúvida, ainda não, a resposta é: hoje é o dia de zerar esse relógio. Basta uma atitude. Deus, eu decido te amar de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e de todo o meu coração, porque não é na sua força, é na sua decisão que a força vem e te projeta a uma vida livre. Se coloque de pé nesse momento.